Minutinho só. Passou dos 25, ó, já era. Aleluia. A minha lanterna é meu óculos, irmão. Deus abençoe sua vida. Deixa eu pegar aqui o que eu tirei da página que eu tinha colocado aqui. Mas, irmãos, eu gostaria, antes de fazer isso aqui, eu quero falar para você uma coisa, que você é uma bênção, viu? Você é uma bênção. E eu acredito e creio que nós não estamos aqui forçados. Quem está forçado aqui no culto, levanta a mão aí. Ninguém está forçado, pastor. Meu Deus do céu. Amém. Graças a Deus. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Amém? Aplauda o Senhor então em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero ler uma passagem que está aqui em 1 Samuel 3, versículo 1 em diante. Eu escrevi algo aqui que me veio ao coração, e eu escrevi assim: o chamado, baseado em uma história real. Ai, meu Deus do céu, só Deus para fazer essas coisas. E eu estou contente, irmãos, porque às vezes quando você pensa que talvez não dê mais, talvez você pense, eu não vou mais conseguir. Aí Deus mostra para você que Ele continua no controle. Não é verdade? Ele mostra para você que Ele nunca te deixou e nem vai te deixar. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de entrar, essa passagem ela fala sobre Samuel. E eu irmãos, eu vou fazer umas coisas aqui, talvez fique até meio complicado aí, mas o resultado vocês vão saber em nome de Jesus, que é referente ao seu chamado. Eu não sei qual o chamado que muitos de vocês aqui têm, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você tem certeza do chamado que Deus tem para a tua vida, você não pode ficar retendo ele, você não pode deixar ele escondido, você tem que deixar ele se movimentar na sua vida, porque é a vontade de Deus. E Deus não chamou você simplesmente só para te acrescentar algo na sua vida, para depois a gente pegar e falar: eu não quero mais saber disso. Se Deus nos capacitou para nós termos um dom, para nós termos um chamado, é porque Ele tem algo para realizar na nossa vida, e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Amém? Então, vamos ler então 1 Samuel 3, versículo 1 em diante. Preste bem atenção, irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que já não podiam ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli, ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. E assim ele foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamá-lo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho,
torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. E o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor a Eli, e esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Desculpa, irmãos, é que eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, por isso que eu estou aqui meio assim com as mãos, mas logo logo isso aí vai passar em nome de Jesus. Irmãos, alguns capítulos à frente, antes do capítulo 3, a gente já conhece também a história de Samuel, como ele foi concedido, como aconteceu tudo essa situação na vida de Samuel. A palavra de Deus me diz que existia uma mulher que estava sempre sendo oprimida pelas suas amigas, ou pelas outras mulheres com quem ela convivia. E nos dias de hoje, eu vou trazer isso para nossos dias de hoje, aquele tipo de pessoa que muitas vezes começa a tirar sarro da sua cara, começa a zombar de você, porque elas conseguiram alguma coisa e ela não conseguia. Nós muitas vezes vivemos situações assim, que muitas pessoas às vezes conseguem algo, e muitas vezes nós, pelo outro lado, nós não conseguimos. E aqui nós estamos falando sobre Ana. Ana era uma mulher que tinha muitos problemas, mas eu vejo hoje que os problemas que Ana tinha são os mesmos problemas que nós hoje vivemos na vida de muitas outras pessoas. E Ana vivia sempre passando por uns problemas, porque algumas mulheres que estavam com ela começavam a zombar dela, a tirar um barato dela, porque elas tinham filhos e Ana não tinha. E a palavra de Deus me diz que Ana começava a chorar, isso em alguns capítulos, uns versículos à frente, porque as mulheres ficavam tirando um barato dela, porque ela não podia ter filho. E eu fico perguntando, já começando por aqui, irmãos, por que será que Deus não permitia que Ana tivesse um filho? Eu quero que vocês puxem isso para você, mulher. Talvez aqui no nosso meio hoje nós tenhamos alguma mulher, ou aí nas redes sociais, talvez na sua casa, você talvez esteja orando já a Deus para que o Senhor conceda a você, que você tenha um filho, mas talvez até agora você já tenha feito alguns exames, e até agora você não conseguiu ter esse filho, e você já se perguntou o porquê que você não teve, ou não tem esse filho. Irmãos, primeiramente eu vejo assim, que Deus ele tem um cuidado, ele tem um carinho com você, mulher. E talvez você não esteja preparada, talvez naquele momento a Liana não estivesse preparada para ter aquele filho, mas nós não conhecemos os pensamentos de Deus, nós não conseguimos entender os sentimentos de Deus. Mas Ana não desistiu, ela continuava ali persistindo, ao contrário às vezes de muitas vezes nas nossas vidas nós desistimos muito fácil. Eu não sei como é que é a vida de muitas mulheres, mas eu imagino que a maioria delas tem um sonho de ter um filho. Talvez ela tenha sonhos, talvez ela tenha objetivos para aquele filho. Olha, mas eu preparei algo aqui diferente aqui, mas ó, eu sinto muito, está até aqui, ó. Então, vou deixar que Deus faça o que Ele tiver que fazer. Eu estou aqui justamente para isso. E Ana, em alguns versículos já descendo, fala que ela chega diante do profeta Eli, e ela começa a chorar, ela começa a falar, a pedir a Deus
que ela deseja ter um filho. O que será que esse filho será na sua vida? Quais serão os benefícios que esse filho terá na sua vida como família? O que ele conseguirá acrescentar, o que ele vai acrescentar na sua vida? Eu ouço e vejo fatos e situações de crianças sendo abandonadas, crianças com alguns dias de nascido, sendo enrolada num pano e sendo jogado fora como se não fosse nada. Talvez seja por isso, porque a maioria das vezes Deus não permite que uma mulher venha ter um filho, porque Ele já conhece o caráter de muitas mulheres, já conhece também o caráter de muitos homens. Um filho, ele pode ser uma bênção na sua vida, como ele pode ser um grande problema. Vai depender da maneira de como você vai cuidar dele. Eu não sei se vocês sabem, mas quando uma criança está no ventre de uma mãe, ainda em formação, tudo que você fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o que eu ia falar. Tudo que você fala, ele ouve, ele sabe, ele entende. Se você começa a abençoar essa criança no ventre, no seu ventre, ainda a informação, ele se alegra, ele fica feliz, porque ele sabe que ele está prestes a nascer na vida de uma, ou seja, ele vai nascer na vida de um casal que desde já está sendo tratado com muito amor e com muito carinho. Mas às vezes, na vida de outras mulheres, não é assim que ela trata. Ela vê aquela criança como um peso, ela vê aquela criança como uma grande dificuldade. Aquele homem que outrora queria tanto que a sua esposa tivesse um filho, já não vê ela com aquela criança da mesma maneira como ele a via antes. Eu não sei como é que foi a sua vida, mas eu sei de uma coisa: aquela criança está naquele ventre, ela pode ser uma grande bênção na sua vida, para talvez a atual situação que você vive hoje. Então eu vejo o cuidado de Deus, minha querida, meu querido, eu vejo o cuidado de Deus, o zelo de Deus, nesses mínimos detalhes. Muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender, porque nós não temos que entender, nós não temos que compreender, nós temos que saber que Deus, Ele é Deus, Ele age como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. Se você ainda não tem esse filho, é porque espere o tempo de Deus, porque Deus talvez esteja livrando você de um problema, talvez Deus esteja preparando algo ainda mais que excelente na tua vida, para que quando essa criança vier nascer, para quando esse filho vier, ele te traga alegria, ele te traga paz, ele faça algo sobrenatural na tua vida, na direção de Deus. Não veja o seu filho como um problema ou como um obstáculo. Veja ele como aquele que vai cuidar de você quando você chegar na sua idade, que todos nós teremos que passar por essa idade. E a palavra de Deus diz que Ana chegou diante do sacerdote Eli, ele olha para ele e achava que ela tivesse se embriagado, mas ela falou: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou num momento, na nossa linguagem de hoje, num momento de aflição, eu estou angustiada, porque eu desejo tanto ser mãe, mas eu não consigo ser mãe, enquanto as outras mulheres têm filhos, e elas zombam de mim, elas pirraçam de mim, elas falam coisas contra mim, porque eu não posso ter filho. Mas você já se viu em alguma situação assim?
de que tem pessoas que parecem estar torcendo para que a sua vida não ande, torcendo para que você não consiga alcançar aquele objetivo que Deus tem para você. Mas aí é que está, irmãos, essas pessoas se levantando contra você ou não vai impedir o agir e o mover de Deus na sua vida, porque Ele é Deus. Ele tem o tempo nas suas mãos, Ele tem a hora, Ele tem um momento certo nas suas mãos. O controle está nas suas mãos. E a palavra de Deus diz que Ele olha para aquela mulher em alguns momentos, e Ele olha bem para ela, e Ele fala com ela. Quantas vezes Deus não tem falado com você e muitas vezes você não consegue ouvir? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós conseguimos dar mais ouvido ao que nós ouvimos lá fora, ou que as pessoas falam, do que aquilo que Deus quer falar para você e você não consegue ouvir. Essa é a verdade. Aqui no capítulo 1, o Senhor fala assim, versículo 4, aliás no versículo 5 ele diz assim: a Ana porém dava porção dupla, porque ele a amava. Ele está falando de Eucana. Ele dava porção dupla porque ele a amava, e ainda o Senhor lhe tinha impedido dela ter filhos. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: demorando-se ela em morar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca, e Ana só falava no coração. Aleluia. E os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. No versículo 15 ela diz assim: porém respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Presta atenção, irmão, tem um ponto interessante aí. Há momentos na sua vida que você não tem que abrir a sua boca para falar, está entendendo? Mas você tem que se expressar ao Senhor, porque Deus ouve. Há coisas na nossa vida, irmão, que nós não podemos abrir a nossa boca para falar, porque mediante as situações que estamos passando, que estão coisas à nossa volta, ao você falar, você deixa de ser abençoado, você deixa de alcançar uma bênção. Então há momentos na nossa vida que nós temos que manter a nossa boca fechada, e só falar com Deus apenas aqui, porque Deus também entende, e Deus ouviu ela falando, ela só falava com o coração dela, o que ela queria diante de Deus. No versículo 15, no versículo 16, ela diz assim: não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e Deus de Israel, o Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe fizeste. Você crê que Deus cumprirá na tua vida a sua petição? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita. Eu esqueci a outra: agradável, e não traz peso. O que Deus tem para você é para que você seja abençoada.
é para que você possa ser feliz, seja você casal, ou seja você mulher. A coisa que Deus mais ama na nossa vida é ver nós felizes. Sendo um pouco mais abreviado, e ela faz uma promessa: Senhor, se o Senhor me conceder, lembrar-te do meu pedido ao Senhor de ser mãe, eu entregarei o meu filho ao Senhor, e nem navalha na sua cabeça eu passarei. Você fez uma promessa para Deus, cumpra-o. Cumpra o que você prometeu a Deus, para que nós não venhamos a ficar em dívida. E Deus, ao ver o coração de Ana, Deus, ao ver o seu coração, Ana, Maria, Tânia, Sandra, Joana, e por Ele ver e sondar o teu coração, a sinceridade e a maneira de como você se colocou na presença dEle, Ele concedeu a Ana ser mãe. E Ana tem Samuel. E quando chega uma certa fase da idade de Samuel, Ana pega Samuel e leva até o sacerdote Eli, e apresenta ele lá, e lá ela deixa ele, e fala: Senhor, ele é teu. Você lendo alguns outros versículos à frente, você vai ver que Deus concede a Ana outros filhos. Olha, que eu não quero entrar nessa parte. Indo para o capítulo 3, Samuel fica no templo, e lá ele exerce a sua função, o seu chamado como sacerdote. Aí eu venho para a parte que eu quero falar para você também. Eu não sei qual o chamado que você tem, e eu vou contar rapidinho algo que aconteceu na minha vida. Isso é quando eu era garoto. Porque muitas vezes, irmãos, Satanás e seus demônios, ele tenta de todas as maneiras de tirar a nossa vida. Eu não era mais para estar vivo, porque eu morei na favela do Heliópolis 30 anos. E eu vi muitas coisas acontecendo naquele Heliópolis, coisas que se eu falar aqui para você, você não dorme. A primeira dela foi quando a minha mãe estava grávida de mim, já prestes a ganhar nenê. Nós morávamos em Altura Alvim, e lá tem um trem chamado Calmoviana, quem mora na Zona Leste conhece. E ela falava que quando ela ia saindo, o trem parou, e quando ela ia saindo do trem, a porta do trem fechou na barriga dela, pegando dos dois lados, e bateu na barriga dela, e ela estava grávida de mim. Poderia ter morrido, mas não morri, porque Deus tinha um quê? Um propósito e um chamado. Muitos de vocês que estão aqui foram separados no meio dos seus familiares a dedo. De cada um das suas famílias, Deus separou você. Você e você. No seu tempo, na sua hora, no seu momento exato de Deus. Deus tem um momento certo, a hora exata de chamar você para Ele. Já aqui na favela de Heliópolis, duas confusões que dois colegas, infelizmente,
fizeram lá, e veio uma vila inteira com pedaços de pau, e nós íamos ser linchados, nós íamos morrer. E mais uma vez Deus não deixou acontecer nada comigo. Fui para um aniversário com os colegas. Chega lá, mesma coisa. Arrumaram confusão lá e nós íamos ser linchados de novo. Uma vila inteira com pedaços de pau, escondido atrás dos postes, escondido atrás lá dos lugares, esperando a gente entrar para pegar a gente. Deus não deixou. Você acha que foi fácil você estar onde você está hoje? Você acha que foi fácil você chegar até onde você está hoje? Quantas pessoas investiram na tua vida, tanto para você estar aqui hoje, como para você não estar? Quantas situações a sua família não passou, para que você pudesse estar aqui hoje? Os propósitos, os objetivos de Deus nós não sabemos. Já sabemos que nós temos uma missão, um chamado: salvação de almas. Mas eu lembro também de uma fase minha quando criança ainda, que eu passava diante de uma igreja, e esse ministério chamado Deus e Amor, e eu olhei um pastor pregando a palavra, e eu falei assim para minha avó estava do meu lado, ela olhou para mim assim, eu falei: vó, eu gostaria de ser um pastor que nem aquele ali, para pregar o evangelho, para salvar vidas. Eu era desse tamanho assim, eu lembro disso. Quem diria que um dia eu ia estar pregando o evangelho? Eu nunca imaginei isso na minha vida. De novo eu falo, propósito, chamado. Para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. Mas uma coisa eu digo para você: não joga fora o teu chamado. Tem muitos homens de Deus, pastores, tem muitas mulheres de Deus, que deixaram os seus talentos de lado. Tem muitas pessoas que abriram mão do propósito de Deus na sua vida para fazer outras coisas que não convêm, porque acharam que era melhor. Mas se Deus chamou você e separou você com um propósito e com um chamado, não foi para você abrir mão dele. Ah, pastor, eu estou cansado, é muita responsabilidade. Ah, pastor, mas é porque eu já não aguento mais. Ah, pastor, mas é porque eu tinha isso, eu tinha aquilo, e depois que eu me tornei crente, a minha vida virou. Chamado, propósito. Sabe o que acontece, irmãos, quando eu declarei Jesus Cristo como Senhor e Salvador na minha vida? A minha esposa veio, os meus filhos vieram, a minha sogra veio depois, os meus 2 cunhados também vieram. Deus, quando Ele começou a fazer uma obra na tua vida, homem e mulher, Ele não faz pela metade. Só que existe uma palavra chamada tempo. Todas as promessas, todas as provas têm que passar pela prova do tempo. Nessa prova do tempo é onde você é aperfeiçoado, é onde você é aperfeiçoada para servir o Senhor naquele propósito que Ele quer. Talvez o seu chamado para servi-lo seja um fiozinho que vai estar trazendo toda a sua família para a casa do Pai. Amém, igreja? E eu coloquei aqui o chamado baseado em uma história real. Aí eu coloquei
a Bíblia. A Bíblia. A história de Samuel, ela é narrada através da própria palavra de Deus, da qual você está vendo aí. Eu convido você a ficar em pé, em nome de Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos por um minuto. E vai ser até chato que eu vou falar agora para você, mas eu preciso fazer isso. O que o seu filho é para você? Ele é um peso? Ele é um fardo? Ou ele é uma bênção na sua vida? Não quero que você responda, eu quero que você pense. O que o seu filho ou a sua filha é para você? Ela é uma alegria na sua vida? Ele é uma alegria na sua vida? Ou ele é um peso, ou ele é um fardo na sua vida? Eu não sei como é que está o seu coração, mulher. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas isso aqui é um culto de vitória. E nós estamos aqui hoje também para agradecermos a Deus pela vitória que Ele tem nos dado. Como pai, como mãe, como filho. Qual o teu chamado? Para que você foi chamada? Para que você foi chamado? Você foi chamada, você foi chamado para cumprir um propósito de Deus nessa terra, que é salvação de almas. Você é uma bênção de Deus nesse lugar, na sua família, na vida do seu filho. Lembra quando eu disse que ele pode ser tanto uma bênção como ele pode ser um problema? Que só dependeria simplesmente de uma atitude sua, de como você vai cuidar, de como você vai tratá-lo. Eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor aí no seu cantinho. Se expresse aí no seu canto, que talvez você possa ou pudesse não ter sido tão amado, mas existe um Deus que ama você pelo que você é, e tem algo especial preparado para você e para mim. E saiba que Ele te ama do jeitinho que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a falar no seu coraçãozinho aí. Talvez você esteja aí no seu coraçãozinho alguma tristeza, alguma mágoa, talvez algo até hoje tenha te afligido. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer tratar isso em você nesta noite, para que você possa ficar em paz, para que você possa sorrir de novo, para que você possa se alegrar novamente. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor, para que você possa sair daqui vitoriosa, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele quer fazer. E que desse dia em diante, dessa noite em diante, as coisas não serão mais como elas têm sido até hoje. Ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Eu te exalto, te glorifico, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, das tuas filhas, dos seus filhos. Senhor, eu não sei como é que está o coraçãozinho dela ou dele quando eles chegaram nessa noite aqui na tua casa, nesse culto de sexta-feira, Pai, um culto de vitória, Senhor. Mas, Senhor, se houver aqui no nosso meio mulheres, ou uma mulher que seja, Pai, que talvez esteja passando por esse problema, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor possa tocar no coraçãozinho dela, no coraçãozinho dele, Senhor, e que o Seu Espírito Santo possa se manifestar na vida deles, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. Que o Senhor possa estar tirando, Pai, todo o peso, todo o fardo, Senhor. O Senhor possa estar tirando, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem entristecido essa mulher, em nome de Jesus. Fala, Senhor Deus, no coraçãozinho da tua filha. Fala, Senhor Deus, no coraçãozinho, Senhor Deus, da tua filha, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se eu vier aqui, permaneça com seus olhos fechados. Mas se eu ver aqui alguma mulher ou homem ou casal que esteja passando por isso, que até hoje esteve desse jeito, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu vou pedir para que o pastor possa estar orando por você. Vem aqui na frente. Aleluia. Eu sei que tem gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus tem algo diferente na sua vida para realizar e para fazer. Mas isso depende mais de você do que de Deus, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é com você. Passou, não existe mais isso, porque Deus faz na sua vida novas coisas, porque agora você conhece Jesus, e Ele tem algo especial para a tua vida hoje. Ele quer fazer com que você vá para lugares altos. Ele quer te levar você para lugares onde você talvez nunca tenha ido. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu tentei me esconder de ti, fui embora, abandonei minha casa, mas de longe pude perceber, de braços abertos me esperava. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toma do seu imenso amor, Senhor.
de ti, pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença, nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Eu não me esconderei de ti. Eu não me vejo sem tua presença. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. A maior resposta que eu posso dar para você, mulher, ou para você, homem, seja aqui, seja nas redes sociais, é que as promessas de Deus para a sua vida, elas vão se cumprir sim. Mas antes disso acontecer, tem a prova do tempo. E é justamente nesse tempo onde Deus irá aperfeiçoar, preparar, firmar você, para que quando os propósitos dele começarem a acontecer na sua vida, você esteja preparado, mais que suficiente, tanto para ser mãe como para ser um pai. E será um pai e será uma mãe exemplar para o seu filho, assim como Ana foi para Samuel. Amém, meu querido?